Oi, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa oficina de fotografia experimental com celular. Meu nome é Zé Júnior, como muitos de vocês me conhecem. Sou natural de Japaraíba, sou artista plástico e trabalho com fotografia. Por que uma oficina de fotografia experimental? Porque eu pretendo compartilhar com vocês alguns recursos técnicos sobre a fotografia, modos de melhorar a nossa forma de fotografar. Mas não será apenas a parte técnica, pretendo também apresentar a fotografia como uma forma de expressão artística, não só como um registro de um momento. Por que com celular? Bom, quase todo mundo hoje possui um celular com câmera. Assim, o conteúdo dessa oficina será acessível a mais pessoas. Vou começar apresentando um pouco da história da fotografia, falar sobre o fundamento básico da fotografia. Para isso, vamos falar sobre a câmara escura. Quando falamos em câmara escura, estamos nos referindo a um compartimento fechado. Uma câmara escura pode ser, por exemplo, um quarto fechado, uma caverna, uma caixa ou mesmo o interior de uma pequena lata. A luz que vem de fora de um objeto iluminado e que, através de uma pequena abertura, penetra o interior de uma câmara escura, reproduz lá dentro, em sua parede oposta à abertura, uma imagem investida deste mesmo objeto, como vocês podem ver nessas imagens que eu estou apresentando aqui. O fenômeno da câmara escura talvez acompanhe o homem desde os primórdios das cavernas. Na Grécia Antiga, Aristóteles já se referia à câmara escura como um instrumento de observação de eclipses solares. Na Idade Média, este fenômeno foi também conhecido e estudado e muito utilizado pelos artistas e pintores para auxiliar na composição dos seus desenhos e pinturas. Daí para frente, a tendência foi cada vez mais o aprimoramento da caixa, no sentido de melhorar a qualidade e facilitar a visualização da imagem. No lugar da pequena abertura, foi colocada uma lente. Posteriormente, já em 1816, um francês, Joseph Nicéphore, fazendo experimentos com a câmara escura, conseguiu fixar sobre uma superfície a imagem projetada em seu interior. Assim, temos a primeira fotografia, como vocês podem acompanhar pela tela. A partir daí, com o desenvolvimento técnico e científico, os processos de industrialização, a fotografia foi evoluindo. Foi criada a câmera com filme de rolo, o que permitiu mais acesso às câmeras. Os processos digitais foram desenvolvidos no ano de 1970 e nos anos 2000, os primeiros smartphones com câmeras foram criados. As câmeras dos celulares, assim como todas as demais câmeras, funcionam com o mesmo princípio da câmera escura. Temos a lente e dentro de nossos aparelhos um sensor sensível à luz, um sensor digital. A luz passa pela lente, projeta a imagem sobre o sensor, que a transforma em códigos digitais, e assim podemos vê-la nas telas dos nossos celulares. Dessa forma, podemos concluir que o elemento principal para a fotografia é a luz, a observação e a captação da luz. Sem ela, não temos fotografia. Para finalizar, como fizemos uma pequena viagem ao passado, gostaria de propor para vocês a seguinte atividade: procurar em suas casas pela fotografia mais antiga que vocês tenham. Tentem descobrir se ela foi feita por uma câmera analógica, de filme, ou se já foi feita por uma câmera digital. Aproveite assim para reencontrar sua história através das fotografias. Seguimos agora para o próximo módulo. Olá! Dando sequência à nossa oficina, vamos começar a parte prática falando sobre composição e enquadramento, conceitos fundamentais para realizar uma boa fotografia. Primeiramente, vou falar sobre os tipos de orientações da fotografia, seu formato ou posição. São duas: paisagem e retrato. Uma fotografia em formato de paisagem tem a largura maior do que a altura, ou seja, usamos o celular na posição horizontal. Já o formato retrato tem a altura maior do que a largura, assim o celular fica na posição vertical. Numa foto na posição horizontal, nós captamos a linha do horizonte de maneira mais ampla. Assim, os elementos ficam mais dispersos e temos uma fotografia mais aberta. Por isso, é mais comum fotografar paisagens nesse formato. Assim, temos o nome desse formato, dessa orientação, paisagem. Numa fotografia em posição vertical, captamos a linha do horizonte de maneira mais compacta. Os elementos se apresentam mais próximos, temos uma fotografia assim com um aspecto mais fechado. Por isso, vemos mais retratos nessa posição, e por essa razão, o nome para essa orientação é retrato. Sabendo disso,
vamos para a prática. A primeira coisa que vamos fazer é abrir a câmera dos nossos celulares e ativar uma função, as linhas guias ou grade de enquadramento. Então vamos lá. Vocês vão procurar pelo ícone de configurações. Geralmente ele fica no canto superior. Ao clicar nesse ícone, vocês vão procurar por essa função e ativá-la. No meu celular, ela tem o nome de linhas de enquadramento. Em outros pode ser grades, linhas guias, enfim. É só procurar e ativar. Pronto, voltamos para a câmera e veremos que a tela está dividida em 3 partes, na vertical, e 3 partes na horizontal. Feito isso, nós iremos aprender um pouco sobre a regra dos terços, uma regra muito importante para enquadramento e composição. A primeira questão a se observar para utilizarmos a regra dos terços é sempre colocarmos o motivo que queremos dar mais destaque na fotografia em um dos encontros das linhas, que são 4. Você pode utilizar apenas 1, 2 ou mesmo todos eles. Esses 4 pontos serão os locais que mais chamarão a atenção do nosso olhar ao ver uma fotografia. Outra questão a se observar é em relação à perspectiva, principalmente quando vamos fazer fotos de paisagem. A dica que tenho que dar para vocês é sempre posicionar a linha do horizonte em uma das linhas da grade. Vou dar esse exemplo. Aqui deixamos 2 terços para o céu e 1 terço para a estrada. Poderia ser o contrário. Dessa forma, evidenciamos a profundidade da fotografia, damos a ela mais perspectiva. Se colocarmos a linha do horizonte bem no meio da composição, entre as 2 linhas horizontais, teremos uma imagem com pouca profundidade, quase sem perspectiva. O que não significa um erro, pois pode ser uma escolha fotografar assim. Mas é bom sabermos esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença na hora da gente compor uma imagem. Agora vamos ver alguns exemplos de composição usando elementos externos, a partir da nossa observação do ambiente, que podem nos trazer bons resultados. Vou mostrando as fotografias e comentando. Vou falar primeiro das fotografias com composições geométricas, começando pela composição por simetria, onde o motivo se encontra alinhado e distribuído de maneira proporcional em toda a fotografia. Temos também o contrário, que seria a composição assimétrica, onde o motivo não está alinhado e nem dividido proporcionalmente no campo fotografado. Em seguida, vamos ver a composição radial, que tem como base uma forma circular e a sua propagação. Depois, composição diagonal, onde usamos as linhas diagonais que orientam para um ponto de fuga, o que compõe e orienta a leitura da fotografia. Deixando as formas geométricas, vamos ver a composição por contraste. Pode ser contraste de luz, de cor ou de foco. A ideia é jogar com motivos situações contrastantes, que são opostas, mas que juntas possibilitam uma leitura interessante, seja pela harmonia que cria ou pela desarmonia que aponta. Bom, eu apresentei aqui apenas algumas formas de se utilizar o enquadramento e a composição. Como exercício, quero propor que vocês fotografem a partir desses conceitos, utilizando a regra dos terços e algum desses exemplos de composição. Podem pesquisar por mais, são inúmeros. Vamos aproveitar para registrar fotos com orientação em paisagem, com o celular na horizontal. Tudo bem? Seguimos adiante para o próximo assunto. Agora vamos trabalhar com a cor e a luz. Como já conversamos, sabemos que a luz é o elemento principal para se realizar uma boa fotografia. Vamos então ver modos de se utilizar a luz e também diferentes tipos de luz. Vou falar primeiro de 2 maneiras mais comuns de se utilizar a luz na fotografia: a luz dura e a luz difusa. Como vocês podem ver nessas imagens, uma fotografia com a luz dura tem um contraste maior entre as áreas de luz e sombra. As sombras são mais marcadas e definidas. Já com uma luz difusa, nós vemos a luz distribuída de maneira mais uniforme em toda a imagem. Não temos um contraste forte entre claro e escuro, e as sombras são mais suaves. Agora, vamos falar sobre diferentes tipos de luz, que são basicamente 2. A luz natural, a luz do sol e a luz artificial, das lâmpadas. A luz natural é a que eu mais gosto de utilizar. Ela tem uma tonalidade mais quente e nos permite muitas maneiras de captar. As que mais utilizo é fazendo fotografias em espaços fechados, onde controlo a entrada de luz solar, por uma janela, porta ou fresta.
Fotografar ao nascer e ao pôr do sol também é uma ótima opção. Devemos ter atenção quando vamos fotografar em áreas externas, quando o sol está mais a pino, no final da manhã e no início da tarde, principalmente se formos fazer retratos, pois teremos uma sombra projetada abaixo dos olhos, do nariz e do queixo. O recomendado é procurar uma área de sombra, mas que receba bastante luz. E também evitar fotografar contra a luz solar. As câmeras dos celulares têm mais dificuldade de ler grandes contrastes de luz e sombra. Dessa forma, se não for sua intenção criar uma silhueta com o motivo todo escuro e o fundo claro, deve-se evitar fotografar dessa forma. Bom, agora eu vou falar sobre as luzes artificiais. Nós as encontramos em diferentes tipos de tonalidade, desde as mais frias e brancas até as mais quentes e amarelas. Vou dar um exemplo. Eu estou gravando agora usando o ring light, um anel de luz. Ele me permite alterar a temperatura das luzes. Veja só. Uma luz mais quente, agora uma luz mais fria. E a mistura das duas, uma cor mais neutra. Como vocês puderam ver, as luzes mais quentes me deixaram com um aspecto mais natural, mais vívido. Elas se assemelham muito à luz natural. Mas a luz fria também pode nos oferecer bons resultados. Isso vai depender do que a gente está querendo fotografar. Uma das vantagens da luz artificial é que conseguimos controlá-la de maneira mais precisa, e assim podemos criar muitas composições diferentes. Vamos falar agora sobre as cores, o que podemos aprender sobre o uso das cores na fotografia. Vou começar apresentando para vocês um círculo cromático. Veja só, aqui temos uma representação resumida das cores visíveis. Este círculo pode ser dividido em alguns grupos, e estes grupos podem nos ajudar a compor melhor as nossas fotografias. Vamos conhecê-los agora. A primeira divisão é entre as cores quentes e as cores frias. No grupo das cores quentes estão o vermelho, o laranja e o amarelo, e são aquelas cores que transmitem a sensação de calor, alegria e descontração. No grupo das cores frias estão o violeta, o azul e o verde, e são cores que passam a sensação de calma, tranquilidade e também seriedade. Sabendo dessas sensações que as cores podem nos causar, na hora de compor uma fotografia, podemos escolher qual a predominância de cores nós queremos manter. Vamos para a segunda divisão, que é a de cores análogas. São cores que estão lado a lado no círculo cromático e têm em comum uma mesma cor de base. Combinam muito bem entre si e produzem composições muito harmoniosas. A terceira e última divisão que eu vou apresentar é a das cores complementares. Diferente das análogas, as cores complementares estão em lados opostos no círculo cromático. São cores que combinam entre si devido ao alto contraste que geram ao serem usadas juntos. Usar cores complementares é uma ótima forma de criar contrastes e dar destaque para algum motivo que desejamos. Pensar e escolher as cores é muito importante na hora de fotografar. Contudo, veremos logo mais adiante que podemos ajustar e até corrigir as cores na edição das fotografias. Bom, como exercício, proponho que vocês fotografem retratos. Fotografem as pessoas que têm em sua casa. Vocês podem fazer autorretratos, as famosas selfies. Podem fotografar também os seus animais de estimação e também objetos. Tentem fazer composições com as cores. Tentem usar os tipos diferentes de luz que vocês têm dentro de sua casa. Lembrando que dessa vez nós devemos usar o formato retrato, ou seja, o celular na posição vertical. Seguimos adiante para o nosso próximo tópico. Muito bem, chegamos ao final da nossa oficina. Aqui vou apresentar para vocês algumas técnicas de edição de fotografia. Para isso, vou apresentar primeiro o editor de fotos do próprio celular e em seguida apresentar uma outra opção de aplicativo de edição. Todos os celulares possuem um editor de imagens. Geralmente, vamos encontrá-lo ao acessar a galeria de imagens. Ao visualizar alguma foto, veremos seu ícone. Olha ele aqui. Esse editor irá nos permitir cortar, girar, mudar o formato das fotografias, aumentar e diminuir o brilho, colocar mais ou retirar as sombras e os pontos de muita luz, aumentar e diminuir o contraste, a saturação, que é a intensidade das cores,
e também regular a temperatura das cores. Essas são apenas algumas funções que você vai encontrar no editor do seu celular. Mas aqui vou apresentá-los um aplicativo de edição mais completo. É o Snapseed. Ele é desenvolvido pela Google e o melhor, ele é gratuito. Primeiro, vocês devem fazer o download do aplicativo. Para isso, basta acessar o Google Play, digitar Snapseed e fazer o download. Em seguida, abri-lo e seguir as instruções que são bem simples. Agora vou fazer algumas edições para apresentar a vocês as ferramentas e a maneira de utilizá-las. Basta acompanhar na tela. Primeiro a gente vai abrir o aplicativo, buscar pela foto que a gente vai editar, é só ir até a galeria, procurar pela foto, eu escolhi essa, é uma moringa, e a gente vai começar fazendo os ajustes. Aqui, para você selecionar o ajuste, basta movimentar o dedo para cima ou para baixo. Escolhendo o ajuste, é movimentar o dedo para um lado ou para o outro. Aqui eu coloquei o brilho, achei a foto um pouco escura. Vou mexer um pouco no contraste, para aumentar o contraste entre luz e sombra, e aumentar a saturação, pôr mais cor. O realce eu vou trabalhar só nas áreas de luz, então eu quero deixar mais luminosa essa foto. E também diminuir um pouco a sombra. Como eu diminuí a sombra, eu vou poder diminuir um pouco o realce também. Tá? Essa é a primeira prévia do antes e depois. Mas agora eu vou cortar essa imagem, porque eu quero postar ela no feed do Instagram. Então eu vou cortar ela em formato quadrado. Então eu uso a regra dos textos aqui também para equilibrar a imagem e cortei. Agora essa mancha na parede, esse descascado me incomodou um pouco. Então eu vou em correção, vou dar um zoom usando os dois dedos, chego bem próximo. E agora eu vou passar o dedo sobre a área que eu quero retocar. Então selecionei, pronto. Essa pequena manchinha aqui também. Tá aí a imagem sem o descascado. Gostei mais assim. Eu vou mexer agora nos detalhes. Opção estrutura, que é como se fosse um contraste mais refinado. Ele vai aumentar a textura da imagem. Então, como aqui a parede tem uma textura bonita, eu quero realçar ela. Então, eu vou aumentar aqui o contraste, a estrutura. Pronto. Olhei antes e depois. Agora eu vou colocar um pouco de vinheta, que eu gosto bastante. Aqui a vinheta pode ser bem para o escuro ou bem para o claro. Eu vou escolher mais para o escuro, que eu acho que vai ficar mais interessante. Esse círculo azul é o centro da luz. Então você pode movimentar, vou colocar ele mais embaixo para ficar de acordo já onde tem um ponto mais luminoso. Pronto. Agora eu vou aumentar um pouco mais o brilho novamente, que eu achei que a foto está precisando de um pouco mais de luz. E tá ok. Bom, isso é o antes e o depois. Eu ainda vou tentar colocar um efeito, que é um granulado. Mas aqui ele já vem com uma configuração que muda muito a imagem. Então eu vou clicar aqui nos ajustes e vou poder tirar a intensidade do estilo. E mexer só no granulado, que é como se fosse essa areinha que dá na imagem. Isso é muito característico das fotografias antigas, feitas com filme. Bom, mas eu não gostei muito do resultado. O que eu faço? Posso desfazer ou então ver as edições, selecionar ela e excluir. Pronto, agora acho que finalizei. Aí eu vou clicar aqui para exportar. Cliquei para exportar. Clico na opção exportar, ela vai preparar a foto, repassar todos os ajustes feitos. E pronto, a foto vai ser salva numa pasta separada na sua galeria, com o nome do aplicativo. É importante a gente olhar as configurações e marcar essas opções, o dimensionamento, colocar o maior número, e o formato qualidade também o JPEG 100%. Assim a gente vai garantir que as imagens sejam exportadas com muita qualidade.